E aí, gente, tudo bem com vocês? Como foi a semana? A minha foi legal e eu tô feliz que hoje eu estou aqui para lançar um quadro novo que se chama Confissões Impopulares de Alguém Não Pertencente. No caso, eu. Eu comecei há uns 2 anos atrás a escrever alguns textos com esse título que acabaram sendo páginas de um livro que, quem sabe, um dia eu escrevo. Eu vi que muita gente, aliás, os poucos que têm paciência de ler, liam o que eu tinha para falar e curtiam. Então, por que não fazer isso assim, tete a tete? E bater um papo só entre nós? Eu espero que vocês gostem e que reflitam. Eu acho que nem sempre vai ser uma coisa maravilhosa de se escutar, mas eu tenho certeza que muita gente tem passado pelo que eu tenho passado até hoje. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos conferir? Eu sou Rogéria Brito, já agradeço a sua presença aqui. Feliz da vida. Bom, eu vou falar com vocês aqui, sentadinha no chão da minha sala, que é onde eu me sinto confortável. Que esse papo é papo entre amigos. Sabe quando eu cheguei aqui há 19 anos atrás, eu jamais vou esquecer o tamanho da ansiedade que eu trazia na mala. Eu tinha 27 anos, era o Gil super jovem também, a Belle com 5 aninhos, e a gente cheio de expectativas em relação ao que nos aguardava aqui. Eu fui muito bem recebida, eu e minha família, por pessoas muito queridas que nos acolheram, nos ajudaram, nos orientaram. Então, nós não temos aquelas experiências péssimas de muitos que chegam aqui sem nenhuma orientação e acabam se perdendo, se metendo em frias, e como isso acontece até hoje. Então, eu pude curtir cada passo daquela chegada. A gente alugou apartamento, a gente foi comprar as coisinhas nos supermercados, tudo era novidade. Eu já tinha vindo para cá fazer um curso, mas passei pouco tempo, o Gil também. E o que a gente queria mesmo era aprender inglês fluente. Era o meu sonho. Nesse início, até a vida pegar aquele formato de uma vida normal, né? A gente comprar colchão, que a gente não tinha nada, gente. O apartamento é lugar vazio aqui. Então, até aí, o que foi mais gostoso foi o anonimato. Anonimato, a gente conhecia pouquíssima gente. E o restante éramos apenas nós aqui em casa. E a gente convivendo um com o outro, e lutando, e aguardando as coisas acontecerem. E até que começou a acontecer, graças a essas pessoas que nos acolheram. Mas eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho interessante dizer. Eu acho que foi o primeiro sinal de que eu tinha vindo parar aqui para ser resgatada. E eu te explico. A primeira proposta de trabalho que eu obtive era para ser guia turístico da CVC. Eu ia trabalhar com grupos brasileiros. Enquanto isso não acontecia, eu estava louca para começar a fazer dinheiro. E quando a gente chega, a gente gasta tudo que traz. Eu não vendi nada lá no Brasil, não me desfiz de nada. A gente veio com as poucas economias que a gente tinha, porque afinal nem éramos casados há tanto tempo assim. Então a gente vai, faz um depósito aqui, faz outro lá para ligar a luz, para ligar o cable, né, da televisão, água, enfim, depósitos para poder alugar um apartamento. A gente compra um carro baratinho e vai que vai saindo dinheiro. Então eu queria trabalhar no que fosse, eu vim com essa disposição e com essa mentalidade. Eu queria ver como é que funciona. Mesmo se fossem empregos que eu nem imaginaria fazer ou trabalhar no Brasil. E foi justamente o que aconteceu. Quando nós começamos a morar nesse primeiro condomínio de apartamentos, logo na chegada eu conheci um grupo de brasileiros no ponto de ônibus escolar, onde a Belle ia para a escola. E esse pessoal me convidou a participar de uma igreja. Gente, eu sou de base católica, sempre fui. E esse pessoal todo era evangélico. Uma outra base, uma outra história. E devo confessar que eu tinha um preconceito absurdo em relação
a essa religião. E não me orgulho disso, porque felizmente eu me permiti mudar a opinião a respeito. E quando a gente chega justamente tentando se enturmar ou conhecer um ou outro ali, a gente entende que ninguém é sozinho, que a gente realmente precisa de ajuda, nós resolvemos ir. E eu me lembro de uma coisa muito, muito forte. E foi justamente com esse grupo, nessa igreja, que eu comecei a experimentar um tipo de fé que eu não sabia ter. E foi lá que eu comecei a entender que eu tinha vindo para cá com grandes objetivos, mas que não eram meus. Eu tinha vindo para cá para ser resgatada, gente. Resgatada por Deus. Eu prometo para vocês que esse papo não é sobre religião. Eu queria muito que vocês prestassem atenção em mim, porque é uma experiência que eu gosto de dividir, porque mudou muito a minha vida. Então, voltando ao meu primeiro trabalho aqui, lá atrás eu vou contar para vocês exatamente qual foi. Quando eu fui alugar o apartamento neste condomínio, eu fiz amizade com a pessoa que atendia todo mundo, uma porto-riquenha chamada Damares, que simplesmente foi com a minha cara de uma tal maneira que virou minha amiga. Ela falando espanhol, eu português, e ela já esboçava algumas palavras em português, e eu me fiz entender e tentava entendê-la. E existia um daycare, que a gente fala, o condomínio oferecia depois da escola uma pessoa para tomar conta das crianças que não tinham com quem ficar ali mesmo no condomínio. E a pessoa era uma francesa, era uma mulher, e essa mulher descobriu que estava com câncer. Isso, gente, quando eu cheguei aqui era março. Logo eles entraram de férias, né? Eles entrariam, aliás, de férias. E ela me chamou, ela foi lá no meu apartamento, que nem telefone eu tinha, perguntar se eu não estaria interessada em cuidar destas crianças durante as férias, porque aquela senhora estava com câncer e aqueles pais estavam na mão, que as férias iam acontecer e que eles não teriam com quem ficar. O meu apartamento não tinha nada. Eu tinha comprado copo, pratos, talheres, a gente tinha comprado um colchão inflável, mas não tinha móvel nenhum. E a primeira coisa que eu falei pra ela foi: Damares, eu não falo inglês. Como é que vai ser? E a gente tinha uma televisão, sim, já, uma televisão antiga, que a gente ganhou de alguém desta igreja. E a gente assistia muito inglês, né? Só tinha inglês, mas desenho animado em inglês, o que já estava ajudando muito a Belly. Mas enfim, ela disse que eu tiraria de letra e que eu tinha que aceitar essa oportunidade. Quando a gente aluga um apartamento aqui, principalmente os mais antigos, as coisas principais estão incluídas, como geladeira, fogão, muitas vezes máquina de lavar e secar, mas este apartamento meu específico tinha tudo isso, menos micro-ondas. Vocês não imaginam o sufoco que eu fiquei 3 dias antes de começar a cuidar de 11 crianças, entre elas várias americanas, hispanas e apenas uma brasileira. Eu me lembro que era uma sexta-feira, eles iriam começar na segunda e eu estava limpando o apartamento. Nós tínhamos comprado aspirador de pó, produtos de limpeza, e eu lembro aspirando tudo, limpando os banheiros, limpando a cozinha e pensando comigo o dia inteiro como é que eu faria sem o micro-ondas. Como é que eu faria para esquentar aquelas comidinhas todas de micro-ondas que eles trazem. E eu falava com Deus o dia todo. Eu orava e falava: Deus, como é que vai ser? Me dá uma ideia, me dá uma saída. Como é que eu faço sem micro-ondas? Como é que eu faço sem micro-ondas? Eu acho que ele já não aguentava mais me escutar. E eu lembro que eu estava assim, tão mergulhada naquele papo direto com ele, que a Belly, inclusive, me perguntava: mãe, o que você tem? No que você está pensando? E eu falava: nada, filha, nada. Ela sentia que eu estava preocupada, mas eu estava
em oração. 5 horas da tarde, era a hora de levar o lixo lá pra fora. Depois que eu limpei tudo cheiroso, limpo, eu falei, Beli, vamos ali com a mamãe? Vamos levar o lixo? E aí foi a primeira experiência que de fato eu tive, de que Deus estava no controle. Desculpa a minha emoção, mas eu não vou cortar, porque surgiu. Eu fui ao lixo com a Beli, ainda em oração, levando aquelas sacolas pesadas. E quando eu cheguei no lixo, a primeira coisa que eu vi foi um micro-ondas. Um micro-ondas branco deste tamanho. E eu fiquei em estado de choque. Eu olhei e não acreditei. Falei, não pode ser. Um micro-ondas. Eu olhei pra Beli e falei, filha, um micro-ondas. E a primeira coisa que ela falou... Peraí um pouquinho, eu já venho. Peraí, desculpa. A primeira coisa que ela falou foi... E eu, mãe, você vai pegar esse micro-ondas do lixo? Gente, o micro-ondas estava novo. Ele não estava dentro do dumpster, ele estava do lado de fora. E eu virei pra ela e falei assim, filha, sim, mamãe vai pegar esse micro-ondas. Se estiver funcionando, eu vou limpar muito bem limpo e vou pegar. Claro que vou. E eu abri, eu fui desesperada no micro-ondas, abri o micro-ondas. Aparentemente, a única coisa que faltava era o prato. Alguém tinha quebrado o prato do micro-ondas e decidiu jogar o micro-ondas inteiro fora. Não pensei meia vez. Joguei os meus lixos, peguei o micro-ondas pesado pra burro, porque ainda por cima era dos bons, e levei pro meu apartamento. Chegando lá, peguei meus produtinhos milagrosos de limpeza que esse país oferece tão bem. Limpei muito bem limpo e liguei pra ver se funcionava. Resumindo, gente, eu fiquei com esse micro-ondas por 2 anos mais. 2 anos. Ele estava funcionando perfeitamente, só faltava o prato. Nisso eu liguei pro primo do Gil para contar que para mim foi uma resposta de Deus tão grande, resposta de oração, resposta da fé nova e renovada que eu estava experimentando aqui, né? E resolvi dividir com ele e ele falou, meu Deus, gente, Rogéria, mas eu tenho um prato aqui. A gente também trocou de micro-ondas e sobrou um prato. Você quer vir buscar para ver se funciona? Foi o que eu fiz, gente. O prato funcionou, o micro-ondas funcionou. Eu fiquei eternamente grata a essa resposta e ainda muito mais ligada a Deus, mesmo sem estar numa igreja. Hoje, eu sei que todos nós devemos buscar isso, a espiritualidade, o convívio, né, numa comunidade, mas hoje eu não vou a uma igreja. Isso não quer dizer que a minha ligação com ele não continua assim extrema e próxima, porque a minha fé naquele momento foi completamente restabelecida, sabe? Aquilo foi uma resposta, foi uma coisa para mim inacreditável. A pessoa passa o dia inteiro orando e perguntando a Deus, meu Deus, o que eu faço? Me dá uma luz. Eu chego no lixo, tá lá o micro-ondas. Era a minha fé sendo exercitada, era a minha humildade sendo testada. Porque é mais uma coisa que a gente tem que ter nesse país. Humildade. Bom, é isso, gente. Não vou me estender muito. Essa foi uma experiência inesquecível na minha vida aqui, quando eu cheguei. Eu espero que esse videozinho tenha caído apenas nos olhos de quem consiga
refletir e tirar dele alguma mensagem para si, sem me julgar ou sem achar desnecessário, aqueles blá 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 das pessoas que projetam nos outros a sua falta de coragem e o seu cansaço de tudo e da cara de touros. Bom, isso é uma experiência minha com Deus, de fé, e que foi muito incrível, que eu jamais vou esquecer. E tem muitas outras delas, gente, muitas outras delas que eu quero dividir aqui. Eu espero que você tenha gostado. Numa próxima a gente vai falar da tal humildade. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.